Estamos de volta com Abre Aspas na edição desta quarta-feira, já com a presença do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, doutor. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Hoje a tomada está funcionando, viu? O Wi-Fi semana passada caiu porque a tomada estava mal conectada. Coisas dessas adaptações de tomada aí que estão por aí, né? Pois é. O presidente Bolsonaro deu entrada na manhã de hoje no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Segundo fontes do Palácio do Planalto, ele sentiu dores abdominais durante a noite e passa por exames. Com isso, a reunião entre os presidentes dos poderes judiciário, executivo e legislativo, que aconteceria hoje, foi cancelada. O encontro deve ser reagendado. Bolsonaro vem sofrendo com crises de soluços na última semana. Segundo fontes, o presidente passa bem. Também é avaliada a possibilidade da realização de cirurgia nos próximos meses para a retirada de uma hérnia na região abdominal. Pois é, doutor. Segundo a última nota divulgada aí pela Secretaria de Comunicação Social da Presidente da República, o presidente está passando por exames para investigar a causa destes soluços. O presidente está em observação de 24 até 28 horas e não necessariamente terá que ficar no hospital. Essa observação pode ser feita aí em sua residência oficial, que é o Palácio do Planalto. O que será que deve ser esse caso aí do presidente Jair Bolsonaro, doutor? A barriga do Bolsonaro, ela é muito mexida, né? Já operou 2 ou 3 vezes, né? Além da facada e tal. Então isso provoca aderências, né? Aderência é cicatrização interna lá, que pode puxar uma coisa para cá, uma coisa para lá. O soluço nada mais é do que um espasmo do músculo diafragma, né? Que é o músculo que promove a respiração. As causas são várias, né? Mas no caso dele, eu chutaria, né? Porque é um chute, porque eu não sou gastroenterologista nem estou examinando o presidente, numa hérnia de hiato, viu? Porque a hérnia de hiato provoca dor, né? Pela queimação, pela gastrite que ela provoca no esôfago. A hérnia de hiato, você tem a passagem do líquido do estômago, que é altamente ácido, para o esôfago, que não é uma área preparada para receber esse líquido. Isso provoca uma irritação ali, pode provocar a dor que ele está tendo e pode provocar a irritação do nervo frênico que faz a inervação do diafragma, né? Fiquei sabendo hoje, vendo a televisão, inclusive, que até o implante dentário que ele fez poderia causar o soluço, porque tem ramificações do nervo do nervo vago, que vai para o diafragma para a face. Eu acho pouco provável. Eu estou apostando realmente numa hérnia de hiato. Vamos aguardar, né? E o soluço não é só biológico, né? Tem soluços no governo também, né? Aliás, tem tido vários soluços no governo. Vamos ver. Após cerca de 7 horas de paralisação, a sessão da CPI da pandemia foi retomada na noite desta terça-feira e encerrada pelo presidente Omar Aziz a poucos minutos do início. Uma vez que a depoente Emanuela Medrades justificou exaustão diante das perguntas dos senadores. O depoimento foi adiado para hoje. Ela chegou ao Senado amparada por um habeas corpus concedido pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o presidente do STF afirmou que a comissão tem poder para avaliar possíveis abusos no exercício desse direito e deve tomar eventuais medidas. Em conversa telefônica com integrantes da CPI, Fux disse que Emanuela Medrades pode ser presa em flagrante caso continue a se recusar a responder a qualquer pergunta. A informação é do analista da CNN, Fernando Molica. Pois é, doutor, temos uma linha muito tênue aí entre o que a depoente considera incriminatório e o que a CPI considera incriminatório. Eu até peguei uma frase aqui do ministro Luiz Fux, que foi a primeira vez aí que eu vi, pelo menos na minha breve carreira de jornalista, alguém falar essas palavras. Excesso deste direito, ou seja, ela não pode cometer excessos do direito de ficar calada. Então vamos ver como é que será essa CPI conturbada. Como é que o senhor está vendo aí mais esse depoimento na CPI da pandemia? Eu acho que tem que analisar 2 aspectos, né? Você se imagine conduzindo uma CPI, que é um
uma instituição importante, que tem força, e você perguntar para a pessoa qual é a sua função na empresa, e ela diz que não vai responder seguindo a orientação do advogado. Quer dizer, da parte da pessoa que está coordenando a CPI, isso é um flagrante abuso, né? Porque como é que você não pode responder nem quem você é? Só faltou perguntar para ela qual é o seu nome, ela dizer, não posso responder meu nome. Quer dizer, mais ou menos por aí. Do lado dela, né, é importante a gente avaliar duas questões. Primeiro, ela está na condição de testemunha, não de investigada. Segundo, passou pela Polícia Federal ontem, que é outra situação estranha também. Quer dizer, ela está sob forte estresse. Ela está numa situação que ela sabe que ela pode ser presa ali. Eu acho até que é provável que isso aconteça se ela insistir, né? Então ela está sob uma situação de grande estresse, tá certo? É natural que ela não saiba até se comportar na situação. E ela alegou isso ontem, no começo da noite, né? E que disse, inclusive, que quer colaborar e que hoje colaboraria. Eu acredito que ela deve ter tido uma conversa com os advogados e acredito que hoje ela vai responder pelo menos aquilo que ela pode responder. Inclusive contradições do tipo, tem uma entrevista dela dizendo que ela mandou o invoice, o tal do invoice lá que caiu na mão do presidente no dia 18 de março. Depois ela alegou que só mandou o invoice dia 22. Aí o advogado dela disse que isso aí foi só uma falha de datas. Quer dizer, não foi mentira. Quer dizer, ela vai ter que explicar isso aí. Como é que ela falou? Um dia ela falou que mandou dia 18, depois ela falou que mandou dia 22. Quer dizer, o dia 22 é para proteger o Bolsonaro, para dizer que não é o documento que foi entregue pelos irmãos Miranda para o presidente no dia 20, né? Quer dizer, vamos guardar. O fato é que ontem ela chegou atrasada, ela chegou 10h40 para a CPI. Hoje, ao contrário, ela chegou bem cedo, antes até da CPI começar. Então, pode ser que hoje ela resolva cooperar, até porque eu acho que realmente ela está correndo um alto risco de ser presa, porque ela está sendo ofensiva. Quando ela não responde nem qual é a função dela, ela está sendo ofensiva, desrespeitosa com a CPI, na minha opinião. O presidente Bolsonaro sancionou com vetos a medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras. Ao todo, 14 dispositivos do texto aprovado pelos parlamentares foram vetados. Entre os principais estão veto ao trecho que reservava 1% das ações da União para a compra pelos empregados da companhia com direito a desconto. Na justificativa do veto, o presidente argumentou que a definição prévia de oferta de ações no valor abaixo do praticado pelo mercado poderia causar distorção no processo de precificação das novas ações a serem emitidas e, com isso, reduzir os recursos a serem captados na capitalização da empresa. Também foi vetado o dispositivo que previa o aproveitamento dos empregados da Eletrobras e de suas subsidiárias demitidos sem justa causa pelo período de 1 ano após a privatização para atuarem em outras empresas públicas federais. Outro veto derrubou a obrigação de a Eletrobras realocar a população que esteja na faixa de linhas de transmissão de alta tensão no prazo máximo de 5 anos. Vários vetos aí nessa medida provisória da privatização, né, doutor? E agora o assunto energia elétrica no nosso país voltou à tona. Isso porque estamos aí, como alguns gostam, bandeira vermelha 2 com taxa extra, outros falando em crise hídrica e agora também aí o assunto da privatização da Eletrobras. Como é que o senhor vê todo esse assunto que envolve agora a privatização e também a energia elétrica? São várias questões, né? A primeira delas é a seguinte: vocês vão lembrar que na última crise, né, que nós enfrentamos, o governo estadual, o governador era o Geraldo Alckmin, foram feitas várias obras, inclusive levando água aqui do Vale do Paraíba lá para Cantareira, para minimizar o efeito da falta d'água para consumo. Então, parece que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não vai haver bem esse problema. Mas eu acho que o maior problema nessa história da crise hídrica, primeiro, é a questão da falta de conscientização
e da falta de enfrentamento do problema. Quem acompanha as avaliações meteorológicas sabe que desde dezembro vem chovendo menos do que deveria ter chovido. Quando chove menos do que você espera, o que acontece? Você não enche os reservatórios, então vai faltar água lá na frente. Alguém aqui lembra de ter visto alguma campanha do governo federal, do governo estadual, seja lá que governo for, estimulando as pessoas a economizarem água? Não vi nenhuma campanha, não vi nenhum trabalho nesse sentido. Quer dizer, espera a coisa ficar muito ruim para começar a se fazer alguma coisa. E se alguma coisa que se fez é aumentar a taxa de energia elétrica, né? Por causa da utilização das termoelétricas. Lembrando que não vai faltar energia elétrica por dois motivos. Primeiro, porque já desde 2012, não lembro exatamente a data, o governo começou a trabalhar na instalação de termoelétricas, acho que foi 2002, na verdade, começou a instalação de termoelétricas para que não haja falta de energia. Vai ser uma energia mais cara, mas pelo menos não vai faltar. Outra questão é a questão das energias alternativas, né? Quer dizer, o Brasil é um país que tem uma alta insolação e não se usa energia solar praticamente. Agora está começando a se usar muito em casa, mas não está se usando em larga escala para também atenuar essa questão. Porque a crise energética tem um outro componente aí. Como o Brasil parou de crescer, ou cresceu muito pouco nos últimos anos, a coisa está sob controle, mas se o Brasil voltar a crescer nos ritmos que ele crescia, 3%, 4% ao ano, vai faltar energia elétrica, né? Então a crise da energia elétrica é um problema sério e que, na minha opinião, não está sendo encarado da maneira, vamos dizer assim, com a responsabilidade que precisaria ser encarada, né? Vamos ver como é que a coisa vai ficar, mas o fato concreto é que todo mundo já sentiu é que todos nós estamos pagando mais caro pela energia elétrica, né? Com certeza. Agora, nas faturas que virão no mês de agosto, serão piores ainda do que a do mês de julho. Pode falar, doutor. Sobre os vetos, Douglas, é o seguinte, do ponto de vista assim, de político, né, alguns vetos que ele colocou têm um impacto sobre o trabalhador, né? Isso aí é prato cheio para os partidos ditos mais de esquerda, né? Quer dizer, eu não vejo qual seria o impacto que poderia causar tão grande você destinar 1% das ações para venda a preço subsidiado como uma compensação para os empregados. Isso aí, para mim, é retórica, porque o que efetivamente impactou no preço da privatização é essa obrigatoriedade de colocar os dutos de gás para a alimentação das termoelétricas no extremo norte do país. Isso aí realmente vai impactar o preço da privatização e vai piorar as ofertas na privatização. A outra questão que ele coloca, que é o que eu acho que está correto, né? Porque se você está fazendo uma privatização para diminuir o impacto financeiro, que tem sido negativo, quer dizer, a empresa tem apresentado prejuízos no orçamento federal, você criar uma cláusula onde os empresários demitidos da Eletrobras após a privatização vão ter que ser aproveitados em outras áreas do governo é um tremendo de um cabidão de emprego. Quer dizer, vamos supor que sejam dispensados 10 mil funcionários da Eletrobras, da nova Eletrobras. Aí eu vou ser obrigado a realocar esses 10 mil no serviço público? Não houve economia nenhuma. Quer dizer, isso é um protecionismo que eu acho que não cabe. Eu acho errado. Eu acharia correto permitir realmente a garantia do emprego por pelo menos um ano. E daí, depois de um ano, os competentes é que se estabelecem. Quer dizer, quem não é um funcionário que tem um bom desempenho vai acabar sendo dispensado como em qualquer empresa, né? Resumindo, essa privatização da Eletrobras ainda vai dar muito o que falar, mas realmente precisava ser feita e é até uma privatização muito tardia. Aguardemos, né, Grau? Pois é, doutor Douglas, alguma observação? Somente isso, aguardemos então como é que será essa privatização. Muitas coisas ainda deverão voltar, né, para a Câmara e Senado para novamente análise desses vetos. Lembrando que Câmara e Senado devem entrar a partir do dia 18 aí no recesso parlamentar, e então veremos como isso fica. Pois é, nós agradecemos mais uma vez ter a presença do doutor Sebastião Domingues, comentarista convidado e também aí, editor da coluna Na Visão, que está sempre à sua disposição aqui no portal SP Rio Mais. Doutor,
Muito obrigado, um ótimo resto de semana ao senhor. E um bom dia de sol para todos. Até mais.